Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de contratação. E agora a gente entra nas contratações que estão acontecendo por agora e que dividem opiniões. Eu acho que a palavra certa é dividem opiniões. Vamos lá, vamos começar a falar deste homem aqui. Botafogo e Santos chegam a acordo por Jair e Tiquinho Soares. Vamos falar do Tiquinho Soares chegando aos... Entre muitas negociações, Botafogo e Santos, enfim, chegaram a um acordo por Jair e Tiquinho. O zagueiro vai vestir a camisa do Clube Carioca, enquanto o atacante da Baixada Santista. Os dois assinam um contrato, o Santos ainda vai receber 14 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais, no final da venda sendo 2 milhões em futuros bônus, tá? Esses 14 milhões de euros, se eu não me engano, Santos, UOL e Tiquinho. Eu acho que eles oscilam, tá? Se eu não me engano, segundo o Musetti, alinham um acordo por Tiquinho, no Musetti fala 12 milhões de euros, tá bom? Por quê? Porque são 14 desde que atinjam algumas metas, tá? Então tem um atingimento de metas por parte do Jair, se ele atingir vai a 14, mas o Santos vai receber 12 milhões de euros inicialmente, mais o Tiquinho, e a gente sabe que esse inicialmente deve ser parcelado em 49 bilhões de vezes, né? Cara, ok, vamos lá. Sobre a negociação, eu quero falar primeiro que eu não sou a favor, porque eu acho que o Jair tem mais valor de mercado. Dito isso, eu acho que quem vai ser mais útil pro Santos esse ano seja o Tiquinho, por falta de elenco do Santos. A gente sabia que a nossa diretoria, mesmo com 25 milhões de euros, não ia ter competência para contratar ninguém muito bom. Então, Tiquinho pra mim é um ótimo jogador, vem pra acrescentar muito. Mas na negociação a gente bota essa ressalva. Sim, o Santos, na minha visão, tá perdendo dinheiro, mas pelo menos tá perdendo dinheiro trazendo alguém de reposição, né? Alguém que vai ser importante pro time. Agora, tá perdendo dinheiro? Tá, isso é um fato que eu coloco aqui, deixo claro, a gente vai saber disso quando o Jair for vendido pelo Botafogo, né? Que eu acho que vai ser por um valor maior do que esse. Mas vamos falar agora do Tiquinho Soares. Por que a torcida tá animada com o Tiquinho, né? O que o Tiquinho fez pra torcida tá animada assim? Eu já vi muita gente falar que o Tiquinho é um jogador que só tem Botafogo na carreira. Não, bem longe disso. O Tiquinho ainda assim tem valor de mercado, pegando transformar em 2 milhões de euros, tá? Esse é um dos casos que eu acho que até não é tão baixo assim. Ele já foi artilheiro, campeão de Portugal 2 vezes, campeão da Taça de Portugal, campeão da Grécia, campeão brasileiro. E o Tiquinho, cara, ele tem 33 anos, já jogou de centroavante e segundo atacante, tá? Chegou ao pico de valor de mercado dele de 12 milhões de euros quando ele tinha 28 anos lá no Porto, tá? Ele tá com 33 no momento. Ele tem uma partida de carreira muito louca, cara, porque ele jogou no Brasil por muitos anos em vários times menores, bem pequenos mesmo, principalmente no nível Copinha. E saiu quando ele estava no CSP pro Nacional de Portugal, depois pro Vitória de Guimarães, destacou-se no Vitória de Guimarães, e aí o Porto teve muito interesse nele, contratou, ele foi pro Tijuana Tiger da China, ficou um tempinho sem clube, foi pro Olympiacos e depois acabou no Botafogo. Então é um jogador que tem uma carreira muito longa, tá? Em Portugal, pra vocês terem noção, ele tem uma média de 64 gols em 153 jogos. É quase meio gol por jogo, tá? Esse cara em Portugal jogou muito, tipo, muito, e eu vou conversar com vocês sobre, porque não tá muito longe de ser um jogador bagre, tá? Um cara muito interessante. Tiquinho Soares, o novo Hulk, quase foi convocado por Tite para amistosos. Isso foi em 2017, atacante brasileiro do Porto, foi observado em loco pelos auxiliares da seleção, que procura um novo pivô para montar o grupo da Copa do Mundo do ano que vem. Então, paraibano, desconhecido em terras brasileiras, destaque do Porto, dos mais tradicionais do Porto, inclusive não à toa, Tiquinho foi chamado de novo Hulk, sua trajetória é semelhante à dele, inclusive. Soares foi quase convocado por Tite para participar dos amistosos contra a Argentina e a Austrália. O técnico buscava um pivô, termo designado para centroavante de força física com capacidade de jogar de costas para a defesa, para o adversário usar o corpo, estrutura e assistência para segurar a bola. Gabriel Jesus e Firmino, normalmente convocados para a posição, são mais leves, conseguem vez ou outra trabalhar como pivô. Tiquinho chama a atenção de Tite, fez 9 gols em 22 jogos na temporada de 16 e 17 pelo Vitória de Guimarães. Foi contratado pelo Porto e surgiu a dúvida: seu desempenho seria mantido como uma potência do português? Não só foi mentido, como melhorou. Em 17 partidas fez 12 gols, totalizando 21 gols em 39 jogos. E em uma rodada de observação, um dos auxiliares Tite foi pessoalmente ver o atacante de 26 anos em 87. Então é um jogador que ele tem essa função de pivô, ele joga muito bem como pivô. E cara, foi a nível de seleção que esse cara foi observado. Tô falando de um cara de ótima qualidade. Quem é o Tiquinho? Por que esse cara nunca apareceu? Bom, sem torcida, clube que vendeu o Tiquinho para a Europa, sonha com 9 milhões de euros. Em 16, CSP acertou a venda dele do atacante. Atualmente no Porto, ele foi para o Vitória de Guimarães por 1,8 milhões de reais.
próximas a gente desfrutar, valor alto será a Copinha. Então fala aqui do CSP, como ele forma jogadores. E como é um clube que não tem uma torcida muito grande, justamente o CSP, o objetivo do CSP é formar jogadores para vender, né? E aí a gente tem esse caso, por exemplo, do Tiquinho, né? Ele fala aqui, ó, após ser bicampeão português pelo Porto, Tiquinho admite, jamais imaginaria. Isso foi em 2020, tá? O Tiquinho desembarcou em Portugal para jogar no Nacional da Madeira em 2015, após passar por times de menor expressão no Brasil, como o CSP do Paraíba, Veranópolis do Rio Grande do Sul, mas o Paraibano nem imaginava que o futuro dele ia reservar para a carreira dos lusitanos, antes de ser contratado pelo Porto, né? Há mais de 5 anos no país, em processo de naturalização, ele chega à segunda conquista do Campeonato Português com os Dragões e revela que jamais imaginaria tudo isso. Ele conseguiu sua conquista de 19 e 20, quando saiu na 32ª rodada, faltando 2 para o final da competição. Ele tem 46 jogos e 17 gols até aqui no Campeonato Português, 28 partidas e balançou a rede em 8 ocasiões. Uma vitória super importante, enfim, trabalho no grupo e tudo mais, ele fala bastante disso. E é um centroavante, cara, que é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. O centroavante chegou a receber uma proposta da Roma de aproximadamente 93 milhões de reais, mas o clube português não liberou. Ele tem uma multa de 244 milhões de reais, tá? Esse é um número para contratar o Tiquinho Soares na época, cara. O antigo alvo de Tite, Tiquinho Soares, elogia o ataque da seleção e aposta no Hexa, tá? Isso aqui vai trazer ele falando um pouquinho da seleção. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais da característica do Tiquinho. Então, o que a gente pode já falar do Tiquinho até agora? O Tiquinho é um jogador que já teve nível seleção, que a coisa de 5 anos atrás estava valendo 254 milhões de reais, tá? Isso já com 27, 28 anos. E agora, com 33, a gente tá falando de um jogador aí que tá chegando quase numa negociação com o Jair, e muitas vezes tá sendo tratado, parece como bagre, como um jogador meia boca, sendo que há pouco tempo ele tava valendo muito. E aí muita gente vai falar, pô, mas ele tá com uma idade muito avançada, Rex. É verdade, mas o Tiquinho estourou com uma idade avançada, aquele famoso jogador de maturação tardia, né, mais velho, que ele maturou e estourou no futebol. Então, eu não diria que ele é tão velho não, cara. O Hulk mesmo já tá bem mais velho que ele, né? E estourado ainda, claro, o Hulk fisicamente eu acho bem melhor do que ele e tudo. Mas a gente vê que é um jogador que tem números bons e eu vou mostrar daqui a pouco isso pra vocês. Artilheiros do Porto, na temporada de 19, Tiquinho Soares tinha a meta de marcar 20 vezes, né? Então ele fala aqui como que ele queria marcar até mais nessa temporada. E a gente vem pro alvo do Botafogo. O Tiquinho já foi chamado de novo Hulk em Portugal. Essa matéria é bem mais recente. É de 22, quando estavam trazendo ele. E aí vai trazer um pouquinho da história do Tiquinho. Mas bom, vamos lá. Tiquinho Soares, vamos falar de números. Como foi o desempenho dele em 2024? Vamos comparar com outros jogadores? Com o próprio companheiro de equipe, Igor Jesus. E com o Yuri Alberto, que foi um dos maiores atacantes do Brasil, por incrível que seja falar isso. Tiquinho Soares, em 2024. O homem tem 28 partidas, 13 como titular, ok? Nessas 28 ele já tem 5 gols. Então, o Tiquinho nem jogou nesse ano, mas meteu 5 gols, tá? 1.4 chutes por jogo, número alto de chute, ele chega bastante, tá? É um jogador que perdeu apenas 4 grandes chances. Tem 3 assistências, 4 grandes jogadas criadas. E o número de passes, bem interessante, tá? De passes e acerto, bem interessantezinho. Igor Jesus, que é o centroavante titular, 22 jogos, 16 começando. Então, cara, 13 começando, 16 começando. Parecidos os números, ok? 5 gols, mesmo número do Tiquinho. Chutes por jogo, o Igor Jesus tem mais. Ou seja, o Tiquinho, em menos chutes por jogo, fez mais gols que o Tiquinho, que o Igor Jesus, tá? Pra vocês terem essa noção. Então, a gente vê que é uma coisa interessante. O Igor Jesus perdeu mais gols do que o Tiquinho. Uma conversão de 9%, enquanto o Tiquinho tem uma conversão de 13%. Então, o Tiquinho teve mais conversão que o Igor Jesus, tá? Assistências, o Igor Jesus tem 3, o Tiquinho teve 3 também. 4 grandes chances criadas pelo Igor, 6 grandes chances criadas pelo Igor, 3 pelo Tiquinho, tá? O Igor tem mais posse de bola, tem mais qualidade com a bola no pé, né? A gente pode ver por esses números. E defendendo a mesma coisa. Yuri Alberto tem números muito bons, tá? 29 gols, 25, 15 gols, bem mais do que os dois, tá? Mais 2.8 chutes por jogo. Uma taxa de conversão de 18%, mais alta que a do próprio Tiquinho. A gente vê que não são números tão bizarros, ó. 1.6 chutes no gol mesmo por jogo. 5 assistências, né? Um número que é um pouquinho mais alto que o do Tiquinho. 3 grandes chances criadas, mais baixo que o do Tiquinho. Em passes, a gente vê que é um número próximo. Então, assim, Tiquinho tá indo mal. Cara, se você pegar a média de Tiquinho no último ano, que tá longe de ser o grande ano da carreira dele, ele tem números pau a pau com os maiores atacantes do Brasil, tá? Em 23, que é onde ele jogou mais, se a gente for comparar 23, que foi o grande ano dele, Yuri Alberto em 24, que foi o grande ano dele. Deixa eu pegar alguém aqui. Pedro do Flamengo. Acho que foi 22 o ano do Pedro, né, no Flamengo. Vamos lá.
24 acho que ele nem jogou direito, né? Então não vale a pena pegar 24, vamos pegar 22. Que eu acho que foi o ano que ele mais jogou? Não. 23 foi o ano que ele mais jogou? 23. Vamos lá. Tiquinho em 23. 33 jogos, 30 começando. 17 gols. Olha esses números, cara. 2.5 gol, 20% de conversão. 20% de conversão. 4 assistências, 2 assistências criadas com a bola no pé, foi muito bem. Olha os números do Tiquinho, absurdo. Pedro, 34, 26 começando. Começou menos jogos que o Tiquinho. 13 gols, menos gols que o Tiquinho. Taxa de conversão de 21%, um pouquinho a mais alta que o Tiquinho. 1,9 chutes por jogo e 8 chances perdidas. O Tiquinho perdeu 3 apenas, tá? Pedro tem 0 assistências, bem menos que o Tiquinho. E com a bola no pé, tem números até melhores que o Tiquinho ali em qualidade, né? Yuri Alberto, que a gente já falou, tem menos gols que o Tiquinho. Menos taxa de conversão que o Tiquinho. Menos assistências, não, número de assistências um pouquinho maior que o Tiquinho. E a bola no pé, pau a pau, tá? Então assim, cara, o Tiquinho de fato vem como um jogador de destaque, tá? É um jogador que ano passado foi destaque no Brasil, muito bem. Tipo, muito bem. Esse ano mesmo com a perca do pai e tudo mais, ele ainda manteve uma média de alta acima dos outros atacantes no Brasil. Então assim, é uma contratação ruim, longe disso. Tô vendo muita gente falando do Tiquinho como se fosse uma aposta muito difícil de dar certo. Não, o Tiquinho tem números muito bacanas. E eu vou falar uma ousadia aqui. Melhores que o do Gabigol, tá? Recentes. Então assim, é um jogador pra chegar e resolver? Não dá pra falar, cravar. Mas, em teoria, é assim. Eu vou torcer pra isso. Vamos ver se o Tiquinho vai chegar, vai resolver, vai melhorar bastante a situação do Santos, tá bom? Peça o like, curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.